Tirania de Aço Capítulo 863 O Conselho das Esposas As esposas de Berengário se reuniram em uma grande sala de reuniões dentro do Palácio Imperial, cada uma delas segurando um bebê recém-nascido em seus seios enquanto falavam sobre seu marido e seu caso mais recente. Linde conduzia a conversa, assegurando às mulheres que a ideia era dela, para que não culpassem o marido pela sua infidelidade. Um bebê ruivo de olhos azuis chamado Bruno von Kufstein estava mamando na teta de Linde quando ela começou a falar. Apesar da improbabilidade numérica, todos os filhos de Linde compartilhavam uma variação de seu cabelo ruivo. Tornou-se praticamente um símbolo dos filhos de Berengário que compartilhavam a linhagem de Linde como um Habsburgo. Reuni todos vocês aqui para discutir algo importante. Devo admitir que tenho guardado um segredo de todos vocês há algum tempo. No entanto, direi que fiz isso para manter nossa família unida, mas temo que vocês todos descobrirão mais cedo ou mais tarde e culparão Berengário por suas ações. Berengário gerou 2 bastardos. Bem, fora os filhos de Henrietta, sem ofensa. Claro, ele fez isso com minha insistência para que ele espalhasse sua semente entre as muitas princesas do mundo, garantindo que sua linhagem eventualmente governasse a Terra. Uma dessas crianças está com uma mulher com a qual alguns de vocês podem estar familiarizados. A princesa azteca, Tlaxcatli. Garanto a você que o relacionamento deles nada mais é do que amigos com benefícios, então você não precisa se preocupar com o coração dele demorando. A outra é com a princesa Majapaiti. Quem é mais uma fantasia passageira do que qualquer outra coisa. Embora eu não duvide que ele durma com a mulher enquanto visita o império de sua família, tenho certeza de que ele não sente nada além de atração física por ela. As reações nos rostos das esposas e amantes de Berengário não eram o que Linde esperava. Suas expressões pareciam ser de aceitação e compreensão enquanto eles assinavam com a cabeça. Linde estava prestes a questionar se ela estava vendo coisas antes de Henrietta falar e confirmar suas suspeitas. Eu suspeito que meu irmão mais cedo ou mais tarde encontraria outra mulher com quem ele quisesse se divertir. Ele não é exatamente um homem que sabe como controlar seus impulsos. Com toda a honestidade, eu culpo esse aspecto de seu caráter em sua encarnação anterior. Pela história que ele me contou, parecia que ele era uma virgem muito amarga quando morreu. Ele provavelmente está aproveitando sua boa aparência, riqueza e poder nesta vida para dormir com tantas mulheres bonitas quanto puder para preencher o vazio em seu coração. Já sei que não sou nada mais do que uma amante, que naturalmente não deveria ter o direito de participar deste conselho. Mas eu realmente não me importo se meu irmão mais velho dorme por aí, contanto que ele não se apaixone por outra mulher. Agarrada ao peito das princesas estava uma jovem que parecia uma variação infantil da própria Henrietta, embora tivesse os olhos cor de safira de Berengário. Essa garota se chamava Edi e era filha da mulher. Adela sorriu e agarrou a mão de Henrietta, assegurando-lhe que ela tinha todo o direito de sentar e conversar com o resto sobre assuntos domésticos. Você pode não ser legalmente casado com Berengário, mas você é uma parte desta família. Algo que não pode ser dito para suas outras amantes. Acho que falo por todos nós quando digo que considero você uma das minhas queridas irmãs. No que diz respeito à infidelidade de Berengário, devo dizer que já aceitei o fato de que meu marido tem um harém. Honestamente, qual é a diferença entre ter 4 esposas e ter 4 esposas mais algumas concubinas? Além disso, todos vocês precisam lembrar que Berengário tem direito a 5 esposas de acordo com as leis em vigor no Reich. E você sabe que ele vai tirar vantagem disso. Suponho que deveríamos apenas agradecer que estas são algumas aventuras, e não outra esposa que causará drama desnecessário. Embora devamos nos preparar para o pior. Talvez um dia ele encontre outra mulher que ele realmente ame. Agarrada ao peito de Adela estava uma garota de cabelos loiros e olhos azuis chamada Irene. Como tantos outros filhos de Berengário, parecia haver um brilho inteligente em seus olhos, apesar de sua pouca idade. Honoria foi a próxima a falar, fazendo com que Linde se surpreendesse ao ouvir as palavras que as princesas bizantinas proferiam. Havia um menino com cabelos loiros sujos e olhos esmeralda agarrados ao peito chamado Constantinus. Estou de acordo com Adele e Henrietta. Já estou compartilhando o homem com todos vocês, e sabia que teria que fazê-lo desde que o conheci. Se ele dorme por aí, que assim seja. Ele volta para casa para nós, eu realmente não me importo. Quanto à questão sobre sua quinta esposa, é um pouco complicado. Fora Linde, todos os nossos casamentos foram de origem política.
Por exemplo, Berengário casou-se comigo para que pudesse ganhar a terra necessária para construir o Paço do Caizer. Casou-se com Yasmin para ter acesso ao Estreito de Gibraltar. Todos nós sabemos que o motivo de Berengário ter concordado em se casar com Adela foi para que seu pai pudesse protegê-lo da ira de Lothar. Mas se você parar um momento para pensar sobre isso, não há nação nesta terra que possa oferecer a Berengário algo que ele já não tenha. Então ele não se casaria com sua quinta esposa por amor? Ou talvez ele se case com essa imperatriz Tamihiro do Japão, como uma forma de manter o controle sobre seu império depois de derrotá-los na próxima guerra. Ouvi dizer que ela é uma beleza rara. Yasmin finalmente falou enquanto acenava com a cabeça concordando com essa afirmação antes de expressar sua opinião sobre o assunto. Eu preferiria que meu marido se casasse com esta imperatriz japonesa por razões políticas do que tomar outra esposa porque ele a ama. Tanto quanto vocês, eu valorizo o relacionamento que tenho com Berengário, e embora ele ame a todos nós, coração que ele ama um de nós mais do que todos os outros. Sinceramente, eu teria medo de ver o que aconteceria se sua esposa afinal competisse por seus afetos com aquela beleza aterrorizante. Todos os olhos se voltaram para Lindy, que tinha uma expressão presunçosa em seus lábios deliciosos. Embora ela parecesse calma e confiante, a simples ideia de que alguma prostituta pudesse substituí-la como esposa número 1 de Berengário enfureceu profundamente a beleza ruiva dentro das profundezas de seu coração. Pelos olhares nos rostos das outras mulheres, eles podiam facilmente adivinhar que pensamentos sombrios e distorcidos estavam se formando na mente de Lindy no momento. Assim, Henrietta começou a mudar o assunto para outra coisa. A propósito, quantos filhos vocês meninas querem? Eu sei que quero pelo menos 5. As várias mulheres se entreolharam com expressões complicadas, pensando na melhor forma de abordar o assunto. Yasmin, no entanto, olhou para o chão em depressão. Ela estava agora em seus 30 e poucos anos, e a probabilidade de ela dar à luz outra criança saudável tornava-se menor a cada dia que passava. Ela só podia admitir seu destino em voz alta. Tenho quase certeza que o pequeno Ian aqui será o meu último. Não é mesmo, minha gracinha? Agarrado ao peito substancial de Yasmin havia um cabelo castanho e um menino de olhos azuis chamado Ian. Embora o menino parecesse uma mistura perfeita de sua mãe e pai, ele tinha a pele muito mais clara do que a de seus irmãos. As outras meninas do harém de Berengário respiraram fundo, percebendo que mais cedo ou mais tarde acabariam como Yasmin, incapaz de ter mais filhos. Isso despertou desejo intenso em algumas das mulheres mais jovens de talvez tirar vantagem de sua juventude. Quanto a Lindy, ela mordeu o lábio inferior em desagrado. Ela tinha acabado de fazer 30 anos recentemente e sabia que em alguns anos seria como Yasmin. Por fim, o silêncio prevaleceu na sala pelos próximos momentos. Eventualmente, Lindy suspirou antes de anunciar o encerramento de sua pequena reunião. Com esta nota deprimente, encerro a 7ª reunião do Conselho de Esposas. Estão todos dispensados. Depois de dizer isso, cada mulher se levantou de seus assentos e se abraçou antes de sair da sala de reuniões. As palavras de Yasmin deixaram Lindy muito a pensar sobre quem seria a quinta esposa de Berengário. Talvez ela devesse intervir para que o homem não se casasse com outra mulher por amor. Lindy sabia no fundo de seu coração que ela poderia tolerar qualquer número de mulheres ao redor de seu homem, mas apenas se ele amasse acima de tudo. Se uma mulher a substituísse como a esposa mais amada de Berengário, ela poderia perder completamente a sanidade. Assim, Lindy permaneceu no quarto por algum tempo enquanto olhava pela janela em silêncio, com o filho mais novo agarrado ao peito. Tirania de Aço Capítulo 864 O Império Majapahit se prepara para a guerra. A princesa Angrani estava sentada no palácio Majapahit. Em uma mão estava um jornal alemão, que foi impresso na escrita javanesa. Na outra estava uma xícara de chá. Este jornal em particular tinha as informações mais recentes obtidas dos agentes Joseon e dos traidores japoneses que fugiram para a segurança na metade norte da península coreana. Ao chegar a Pyongyang, os agentes de Joseon entregaram os negativos aos alemães, que rapidamente os enviaram de volta ao Reich para que pudessem ser processados em fotografias apropriadas e usados na propaganda. A pedido de Angrani, Berengar ordenou que a propaganda fosse traduzida para escrita javanesa e enviada ao Império Majapahit para que seu povo pudesse perceber a ameaça que se encontra a leste. O rei Majapahit estava sentado em frente à sua filha, que agora estava visivelmente grávida,
com uma pitada de fúria em seus olhos. Embora tivesse dado permissão à filha para usar todos os meios necessários para coagir os alemães a pagar impostos. Em vez disso, ela voltou para casa com a notícia de que os alemães assumiriam a região que um dia seria conhecida como Singapura. Embora quase 6 meses tivessem se passado desde que a princesa Majapahit voltou de sua visita diplomática com o filho de um monarca estrangeiro em sua barriga, o rei Suratman não havia perdoado sua filha errante por sua infidelidade ou sua traição percebida. Ele só podia olhar carrancudo para a mulher enquanto ela parecia desfrutar de seu café da manhã. Isso acabou fazendo com que Angrani castigasse seu pai por sua hostilidade. Pai, o que está feito está feito. Estou grávida do filho de Berengário, e meu marido não parece se importar nem um pouco. Se não fosse por sua insistência, eu nunca teria me casado com aquele filho da puta gordo. Podemos ter perdido algumas terras. O que ganhamos nestes 6 meses é simplesmente imensurável. Suratman gemeu quando ouviu essas palavras saírem dos lábios de sua filha. Internamente, ele teve que admitir que os luxos que o rei oferecia eram um bom bônus. No entanto, o rei Majapahit não conseguiu superar o fato de que esse estranho havia violado o casamento de sua filha engravidado. Assim, ele foi rápido em expressar seu descontentamento. PFFT, estes são luxos frívolos, nada mais. Nosso povo não precisa deles para sobreviver. Quando o rei disse isso, Angrani olhou para ele como se ele fosse um idiota, antes de dissipar suas palavras com alguma dura verdade. Pai, não seja hipócrita. Você está literalmente vestindo um terno que foi comprado do rei. Você até foi a Kufstein pessoalmente para adaptá-lo ao seu corpo. Chegou ao ponto de fabricar suas próprias ordens de mérito para que você possa se deslumbrar com prêmios de prestígio como os oficiais alemães usam. Essas palavras pegaram o homem desprevenido. Ele não esperava que sua filha falasse com ele tão sem rodeios. No entanto, a mulher não pareceu nem um pouco arrependida por apontar o óbvio e, em vez disso, tomou outro gole de chá enquanto lia o jornal. Essa expressão calma no rosto bonito de sua filha fez com que Suratman mudasse de assunto. Como vão os esforços dos alemães para colonizar o Estreito de Malaca? Eu sei que você está em contato com eles. Angrani ergueu os olhos do jornal com um sorriso confiante no rosto antes de colocar a xícara de chá na mesa e explicar ao pai o que ele já deveria saber. Faz 6 meses desde que os alemães chegaram e começaram a construir uma base militar na região. Eles chamam de Singapura. Não me pergunte por quê. De qualquer forma, pelo que me disseram, as coisas estão quase concluídas. Em mais meio ano, haverá 30.000 alemães permanentemente estacionados na base naval em Singapura e outros 10.000 na base aérea anexa. Os alemães parecem não ter intenção de invadir nossas terras e roubar nossos recursos. Eles estão apenas preocupados com a crescente ameaça que é o Japão. Algo com o qual você deveria se preocupar mais. Diga-me, pai, como vai o treinamento do nosso exército? O rei Majapahit olhou nos olhos escuros de sua filha e percebeu que ela o estava testando. Claramente, ela sabia sobre o estado atual das coisas. O reino Majapahit não era uma monarquia centralizada como o rei. A maior parte de seu território eram estados vassalos. Por causa disso, ele teve que pedir que os jovens fossem retirados das aldeias para servir no exército do rei, uma ideia que não era popular entre os seus súditos. Ainda assim, os Jagdkomandos alemães que foram despachados para a área trabalharam duro para treinar os recrutas Majapahit no uso de fuzis G25, artilharia 7,5 cm FK-25 e metralhadoras estáticas MG25. Assim, após cuidadosa contemplação, o homem suspirou pesadamente antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Com toda a honestidade, as coisas estão indo melhor do que eu pensei que iriam. Embora me lamento alinhar com os alemães, especialmente depois que o imperador deles obrigou você a carregar seu filho antes que o homem pudesse continuar. Angrani franziu a testa ao interromper a avaliação de seu pai sobre suas forças armadas. Ele não me forçou. Já lhe disse 1000 vezes, fui eu quem pediu que ele me engravidasse. Por que você deve difamá-lo assim? Suratman olhou para sua filha mais uma vez, lutando para conter seus pensamentos hostis em sua mente. No entanto, ele não teve coragem mental para fazê-lo e rapidamente começou a atacar verbalmente sua própria filha. Porque você desonrou nossa dinastia com sua infidelidade. Você também me desonrou pessoalmente. Errado.
Se você não fosse minha filha, eu teria prendido você por seus crimes. A princesa Majapahit franziu a testa mais uma vez enquanto ouvia o discurso apaixonado de seu pai antes de fazer uma pergunta simples. Você terminou? Depois de respirar fundo para acalmar os nervos, Suratman acenou com a cabeça em silêncio. Embora seus punhos ainda estivessem cerrados de raiva, ele não ousaria bater em sua filha, não importa o quanto desejasse fazê-lo. Ao ver o rei se acalmar, Angrani expressou seu raciocínio. A razão pela qual eu traí meu marido é que ele é um velho bastardo gordo, com micropênis, que nunca demonstrou interesse em mim como esposa ou como mulher. Além de nossa lua de mel, ele não me tocou uma vez. Em vez disso, ele passa o dia todo com suas concubinas, embora eu sinceramente duvide que elas também estejam satisfeitas com ele. Você queria um neto, não é? Bem, isso não ia acontecer com aquele bastardo. Então, naturalmente, quando encontro um homem que me trata bem e está realmente interessado em mim como mulher, pedi que ele me desse um filho. Na verdade, eu fiz parte de nossas negociações. Recusei-me a dar ao Kaiser uma única polegada de nosso solo até que ele me engravidasse. E agora, você tem um neto para esperar e um poderoso aliado para ajudar nossa dinastia contra o Império Japonês, e ainda assim, você continua me tratando como lixo. Talvez eu devesse fugir para o Reishi e fazer Berengário suspender seu apoio. Vamos ver como você lida com os japoneses então. Suratman ficou chocado com a resposta de sua filha. Ela nunca tinha sido tão ousada em sua vida para castigá-lo, não até recentemente. Talvez tenha sido o coração ardente do filho do Kaiser dentro de sua barriga que a fez agir tão impetuosamente. Ou talvez Angrani sempre tenha sido assim, mas tinha muito medo de mostrar seu verdadeiro eu. De qualquer maneira, o rei Majapahit só podia baixar a cabeça em silêncio e receber a bronca de sua filha como se fosse um mero cachorro. Quando a bela Indonésia percebeu que seu pai havia sido humilhado em silêncio, ela rapidamente prosseguiu com seu ponto anterior, entregando o jornal ao homem. Se você não acredita em mim, então dê uma olhada no que os japoneses fizeram para as ilhas Ryukyu e seus outros territórios submetidos. Não se engane, pai, eles estão vindo para nós. Talvez não hoje, e talvez não amanhã, mas em breve os soldados japoneses desembarcarão em nossas costas, e precisaremos do Kaiser em nosso canto se quisermos sobreviver. O rei Majapahit olhou para o conteúdo do jornal e ficou horrorizado com as imagens que estava vendo. Escravidão, assassinato, prostituição forçada e tortura eram práticas comuns entre as fileiras do exército japonês para seus povos subjugados. A ideia de que o reino Majapahit pudesse se transformar em tal estado congelou instantaneamente qualquer raiva existente no coração de Suratman, fazendo-o suspirar de depressão antes de devolver o papel para sua filha. Se o que você diz for verdade, anularei seu casamento. Quanto aos alemães, embora eu desaprove seu relacionamento com o imperador, devo admitir que o comércio com o rei beneficiou nosso reino de várias maneiras. Então, eu vou parar de te dar tanto trabalho. Um sorriso bonito apareceu nos lábios deliciosos de Angrani quando ele acenou com a cabeça em silêncio. Depois de 6 meses lidando com a merda de seu pai, ela finalmente chegou a um acordo com o homem. Quanto aos japoneses, ela não estava com medo, pois sabia que a base militar alemã em Singapura forneceria apoio suficiente para seu povo, que mesmo que o exército japonês invadisse, eles teriam uma chance de lutar. Tirania de Aço Capítulo 865 A embaixada alemã em China na cidade de Pequim. Um homem alemão vestido com um terno luxuoso sentou-se pacientemente enquanto bebia o chá que havia sido fornecido a ele por uma bela mulher chinesa. Sentado em frente ao homem estava o príncipe Minzuzi, que havia visitado a embaixada alemã, que havia sido estabelecida nos últimos 2 anos como um meio de manter a amizade entre os dois impérios. O homem de terno requintado era o embaixador que a Alemanha havia escolhido para representar seus interesses no Oriente. Na verdade, ele era o irmão mais velho de Adela, Gerard. Embora Gerard uma vez quase tivesse provocado um conflito entre seu pai e Berengar, ele se redimiu aos olhos do Kaiser. Zuzi tinha uma expressão severa em seu rosto quando ouviu as palavras que foram ditas por Gerard. Ele só podia pedir ao embaixador alemão que se repetisse, acreditando que talvez estivesse ouvindo mal as coisas. Desculpe. Você pode repetir o que acabou de dizer? Gerard tinha uma expressão estoica em seu rosto bonito quando ele terminou de beber seu chá antes de colocá-lo no pequeno prato que foi fornecido para ele.
Ele olhou Zuzi nos olhos antes de se repetir. O Kaiser exige que os refugiados políticos japoneses dos quais você assumiu a custódia sejam entregues ao Reishi. O Zuzi respirou fundo. Obviamente, a última coisa que ele queria era entregar bens tão valiosos. Afinal, muitos desses refugiados políticos sabiam de coisas que poderiam ajudar no avanço da dinastia Ming. No entanto, o príncipe Ming sabia até onde o rei iria para conseguir o que desejava, então ele tentou negociar com Gerard. Para que exatamente você precisa deles? Eu não posso em sã consciência entregá-los a você, se você pretende prejudicá-los. A expressão no rosto de Gerard era impagável, como se a mera noção de que a Alemanha prejudicou seus prisioneiros o insultasse profundamente. Sentou-se ereto em seu assento antes de fazer um sermão sobre a hospitalidade alemã. Nós não somos selvagens. O Kaiser pretende oferecer-lhes asilo dentro do Reich, longe do alcance dos agentes da Imperatriz Itami. Em troca de sua boa vontade, tudo o que ele pede em troca é informação. No entanto, este não é um pedido simples, é uma exigência. Entregue todos os refugiados políticos que você tirou do Império Japonês e tudo o que você vai controlar no futuro. A verdadeira razão pela qual Berengar queria esses refugiados japoneses era simplesmente para que eles não pudessem vazar nenhuma tecnologia industrial para a dinastia Ming. A última coisa que Berengário precisava neste mundo era uma China industrializada. Seria difícil lidar com um adversário tão temível. Assim, se ele pudesse impedi-los de se industrializar até que eles o conseguissem naturalmente por conta própria, seria melhor para todos. O príncipe Zuzi suspirou quando ouviu as besteiras de Gerard. Ele sabia a verdadeira razão pela qual o Reishi estava fazendo essa exigência, mas não havia muito que pudesse fazer. Se ele recusasse, a Alemanha certamente usaria alguns meios inescrupulosos para atingir seus objetivos. Fosse sequestro ou guerra total, o príncipe Ming sabia por experiência pessoal que Berengário não hesitaria em usar quaisquer meios necessários para obter o que desejava. A política oficial Ming na Guerra Fria entre o Império Alemão e o Império do Japão era de neutralidade. No entanto, em segredo, eles favoreceram o Reich, se não simplesmente pelo fato de que a Alemanha e seu Kaiser não tinham interesse na região, enquanto Itami queria controlar o leste como seu domínio pessoal. Berengar havia até feito algumas promessas ao imperador Ming de que ele não interferiria na esfera de influência da dinastia Ming uma vez que os japoneses fossem derrotados na próxima guerra. Para Berengário, não se tratava de uma guerra, era uma questão de quando a luta começaria. De sua perspectiva, ele já estava em guerra com Itami e seu império japonês. Depois de pensar nas palavras de Gerard por vários momentos, Zuzi soltou um suspiro pesado e descansou a testa na palma da mão. Porque a grande dinastia Ming teve que suportar os caprichos e desejos desses dois impérios estrangeiros. Eles realmente ficaram tão atrás do resto do mundo. Por fim, ele acenou com a cabeça e se submeteu ao poder do Reichi, mesmo que não quisesse. Muito bem, vou entregar os refugiados japoneses ao Reichi. Para ser honesto, foi uma provação acolhê-los. A Imperatriz Itami exige que os entreguemos a ela para que ela possa executá-los, e está até ameaçando sanções contra nós se nos recusarmos a fazê-lo. Caso ainda não esteja ciente, nosso povo se acostumou com os bens de luxo japoneses. Se parássemos de receber remessas repentinamente, isso causaria uma grande agitação civil. Tudo o que peço é que, quando você tirar esses refugiados de nossas mãos, faça parecer que eles vieram voluntariamente com você. A última coisa que preciso é a Imperatriz Itami, cortando o comércio. Gerard zombou quando ouviu isso antes de tomar outro gole de seu chá. Havia uma solução muito óbvia para este problema, que ele não hesitou em expressar. Você conhece qualquer coisa que os japoneses possam fabricar, o Reichi pode copiar. Inferno, eu garanto a você que seríamos capazes de fazer um produto melhor, e com muito maior oferta. Por que você simplesmente não compra esses produtos de luxo de nós? Zuzi balançou a cabeça, o que foi um pouco inesperado para Gerard, mas o raciocínio que ele usou para rejeitar a oferta era sólido e, portanto, o embaixador alemão não podia ficar bravo com o príncipe Ming. Se eu fizesse isso, a economia do Japão iria desmoronar. O que faria com que sua imperatriz ficasse desesperada? Se você quer ver o que acontece quando essa mulher fica desesperada, basta olhar para o que aconteceu com o reino Joseon. Ou a Índia, por falar nisso.
Você já ouviu as notícias sobre o fantoche de Tammy, certo? Gerard mais uma vez tomou um gole de seu chá e acenou com a cabeça antes de responder à pergunta do homem. A posição do Rishi sobre as ações atrozes do Imperador Asa no sudeste da Ásia é de condenação. No entanto, o Kaiser tem planos de lidar com o homem em breve. É por isso que eu queria discutir outra coisa com você. Algo que provará ser de vital importância para a derrota do Império Japonês. O Kaiser deseja que os Ming comecem sua expansão no sul da Indochina. Tenho certeza que você pode inventar uma desculpa que valide sua conquista da região. Além disso, dará às suas tropas a experiência de campo de que precisam para se tornarem proficientes no uso de suas novas armas. Zuzi ergueu a sobrancelha quando ouviu isso. Estava em seu poder rejeitar esse pedido. Afinal, os Ming não eram subordinados ao Reishi, mas ele queria ouvir o raciocínio por trás dessa sugestão e foi rápido em perguntar sobre isso. O que exatamente há no sul da Indochina que é tão importante para você solicitar que nosso império vá à guerra? Gerard exibiu um sorriso astuto quando ouviu essa pergunta e ficou feliz em atender com uma resposta. Há um depósito bastante vasto de um recurso específico dentro da região, que Itami precisará se quiser enfrentar o Reishi nos campos de batalha. Atualmente, ela está usando seu fantoche de Bengala para importar o mineral, mas uma vez que o subcontinente indiano está sob nosso controle, ela será forçada a procurar em outro lugar. Atualmente, o único lugar da Ásia que possui esse mineral, que ainda não está sob nossa esfera de influência, é o sul da Indochina. Como você já controla o norte como vassalo, imaginei que gostaria de aproveitar esta oportunidade para cortar os japoneses deste recurso crítico, que pode ser o fator decisivo em nosso futuro conflito. Imediatamente assustou o príncipe Ming ao ouvir esta notícia. Ele tinha muitas perguntas, e não havia tempo suficiente para fazer todas elas. Ele também estava bastante certo de que Gerard seria bastante obstinado se ele realmente o pressionasse sobre o assunto. Assim, após vários momentos de silêncio, o príncipe Ming fez a pergunta mais importante em sua mente. Se fizermos isso, a Imperatriz também não vai ver isso como uma declaração de guerra. Afinal, vamos privá-la desse recurso supostamente valioso. Que poderia determinar o resultado de sua guerra com o Reishi. Apesar dessa preocupação, Gerard parecia estar completamente calmo, enquanto levantava o dedo e o balançava como se estivesse repreendendo o príncipe Ming por pensar demais nas coisas. Nem um pouco, Imperatriz Itami, tem os olhos postos na Índia. Ela acredita que Asa pode fornecer a ela tanto desse recurso quanto ela desejar, e o tolo faria isso de bom grado. Na verdade, os japoneses subestimaram muito nossas forças armadas. Poderia. Dentro de 3 anos, toda a Índia estará sob o controle de nossa marionete, e Asa estará morta. Quando ela perceber isso e começar a procurar uma fonte alternativa, você já terá feito o último depósito. Se ela decidir denunciá-lo sobre isso, você pode simplesmente negar qualquer conhecimento desse material, pois duvido que você entenda o que é, muito menos como refiná-lo. Então que tal? Você não acha que já é hora de toda a Indochina se tornar vassalo do seu grande império? Zuzi tomou um gole de sua xícara enquanto refletia sobre essa ideia. Por fim, ele suspirou mais uma vez antes de dar sua resposta. Vou tentar persuadir meu pai sobre os méritos de sua sugestão. No entanto, não posso garantir que ele responderá da maneira que você deseja. Se isso é tudo que você tem que discutir por hoje, então vou me retirar. Gerard apenas sorriu e acenou com a cabeça, permitindo que o príncipe Ming voltasse ao palácio de sua família. Quanto a saber se o imperador Ming concordaria em lançar uma invasão ao sul da Indochina, Gerard estava bastante certo de que o faria. Os benefícios superavam os custos, e se o imperador Ming fosse tão sábio quanto se dizia, ele certamente agiria de acordo com essa informação. Tirania de Aço Capítulo 866 Flammer fez munições em uma fronteira distante em Lindei, ou o que já foi conhecido como América do Norte da vida passada de Berengário. Uma companhia de infantaria alemã carregou suas armas de dentro de seu IFV enquanto seu operador de rádio chamava um ataque de artilharia em uma aldeia nativa desavisada. O trovão dos canhões de 15 centímetros ecoou no ar antes que seus projéteis atingissem os aldeões, explodindo suas malocas em pedaços. Gritos de gelar o sangue encheram o ar enquanto os membros da tribo gritavam em agonia. No entanto, após uma única barragem, as armas cessaram seu ataque,
permitindo que a infantaria avançasse para a aldeia e limpasse os sobreviventes. A doença havia devastado as terras da América do Norte nos últimos 2 anos, quando os alemães retiraram seu apoio médico às populações nativas. Embora os colonos alemães não tenham sido afetados devido às maravilhas da medicina moderna, a população nativa sofreu um grande golpe desde as costas de Neuquén até as costas da Califórnia. Com a morte de Arnulfo, Berengário assumiu uma postura muito mais hostil em relação às tribos nativas e decidiu expulsá-las completamente da existência. Aqueles que conseguiram escapar da ira dos alemães fugiram mais para o oeste, enquanto aldeias como esta sofreram um destino cruel. Os soldados alemães rapidamente saíram de trás de seus rifles enquanto abriam fogo com seus rifles automáticos na vila. Com um jato de chumbo, aqueles que sobreviveram à barragem inicial foram rapidamente baleados. Escondido atrás de uma grande rocha estava o chefe, que no passado havia pedido pessoalmente a Arnulf que atacasse Beraúde. Milagrosamente, ele sobreviveu aos expurgos iniciais e fugiu com seu povo para o oeste. No entanto, no final, a vingança alemã ainda o alcançou. Foi por causa desse homem que os povos nativos da América do Norte sofreram tanto nos últimos 2 anos. Assim que o chefe estava prestes a fazer uma pausa, ele ouviu a voz de um soldado alemão próximo chamando seus companheiros. Fritz. Pegeflammerfer. Quando o homem se virou, ele viu um soldado de cabelos dourados sorridente com um dispositivo peculiar em suas mãos. O alemão disse algo em sua língua nativa, que o chefe não entendeu muito bem. No entanto, se seu tradutor estivesse por perto, ele saberia que o soldado alemão havia amaldiçoado. Queime no inferno, seu bastardo selvagem. Depois de dizer isso, o soldado alemão cuspiu fogo do focinho de seu Flammerfer, um fogo que foi misturado com napalm revestiu o chefe nativo. O homem gritou de agonia enquanto sua carne cozinhava sob as chamas. Ele se debateu por vários momentos antes de cair no chão, morto. Embora ele estivesse morto, seu corpo continuou a queimar. Os soldados alemães riram enquanto observavam o homem chamado Fritz acender o restante da aldeia em chamas com seu Flammerfer. A era da coexistência pacífica entre o Reich e as tribos nativas havia chegado ao fim. Com a morte de Arnulf, seguida de vários incidentes de invasão e estupro de colonos alemães pelas tribos nativas da Flórida, o Kaiser havia tirado as luvas, por assim dizer. Esta foi apenas uma aldeia lindema entre muitas que sofreram um destino semelhante. Simplesmente não havia como as tribos primitivas norte-americanas lutarem contra um exército moderno. Aos olhos do Kaiser, que perdeu um de seus maiores amigos como resultado da interferência dos nativos, nenhuma quantidade de sangue poderia satisfazer sua raiva. Enquanto as tribos da América do Norte queimavam nas chamas da guerra, os militares alemães começaram a sediar jogos de guerra em 2 locais separados dentro do Novo Mundo. O primeiro desses 2 locais estava dentro das selvas de Neuschwaben, enquanto o segundo foi dentro do Caribe. Apoiados por uma frota de navios, os fuzileiros navais alemães e seus aliados do exército prepararam-se para atacar uma cadeia de ilhas em uma série de batalhas simuladas. Os soldados alemães fizeram uso de armas especiais que foram convertidas para usar a nova munição de treinamento não letal. Simplesmente chamados de simulações pelos soldados, esses cartuchos especiais foram projetados para fornecer um cenário de treinamento realista para o exército alemão. Os soldados que atuavam como fuzileiros navais alemães eram conhecidos como Bluffer, e estavam equipados com as últimas armas e uniformes que foram emitidos para os militares alemães, modelados a partir dos usados pelas tropas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial da vida passada de Berengário. Quanto aos soldados alemães que se opuseram aos desembarques, eles eram conhecidos como Opfer, e usavam uniformes vagamente modelados após os usados pelo exército imperial japonês durante a vida passada de Berengário. Apesar da diferença de aparência, esses soldados Opfer ainda estavam equipados com as mesmas armas que seus colegas Bluffer. Enquanto os desembarques estavam ocorrendo, uma frota de aviões de transporte Ju-390 lançou seus Fallschirmjägers dos céus. Um ataque duplo projetado para quebrar o sistema de trincheiras nas margens, enquanto ataca por trás das linhas inimigas. Muito parecido com o que havia sido feito no dia D. Armadilhas de tanques foram estabelecidas nas cabeças de praia para impedir que os tanques alemães avançassem. Apesar disso, o Landing Craft foi projetado para transportar tanques, IFs infantaria, o que eles fizeram. Mesmo que os veículos não pudessem avançar,
Eles poderiam servir como meio de cobertura para a infantaria. Quando a primeira embarcação de desembarque abriu suas escotilhas e revelou os veículos blindados dentro, os soldados da UPFOR abriram fogo. Obviamente, eles não foram autorizados a usar Panzerfausts durante este exercício, e por causa disso, eles estavam focando nos soldados que se escondiam atrás dos veículos blindados. MG-27S, que foram modelados a partir do MG-42, pulverizaram suas simulações para baixo e para os soldados Blufor que se escondiam atrás de seus tanques como se fossem uma barreira protetora. Embora alguns homens foram marcados pelas munições e caíram no chão enquanto se fingiam de mortos, outros continuam a avançar com os tanques. Se esta fosse uma batalha real, os tanques Panther, juntamente com seus IFVs Marder, teriam disparado suas armas contra as defesas inimigas. Mas porque esta era uma batalha simulada, eles não foram autorizados a usar suas armas principais e, em vez disso, usaram as metralhadoras embutidas na torre, para pulverizar os defensores. Eventualmente, os tanques alcançaram as armadilhas de tanques e não puderam progredir mais. No momento seguinte, o tenente Hermann von Habsburg viu seus homens vacilarem, com muito medo de seguir em frente. Embora os homens soubessem que esses disparos não eram letais, eles ainda representavam a morte, e o medo de enfrentar uma situação semelhante no leste da Ásia havia paralisado muitos daqueles que nunca haviam experimentado um combate antes. Ao ver isso, Hermann assumiu a liderança e corajosamente chamou seus soldados ao som de tiros. "Vamos, seus macacos, vocês querem viver para sempre." Depois de dizer isso, ele passou pelo tanque atrás do qual seu pelotão estava se escondendo e correu através do tiroteio enquanto desencadeava uma torrente própria sobre as forças inimigas. A mera insinuação de que eles eram covardes, combinada com as ações corajosas de seu comandante, fez com que a companhia de soldados do exército avançasse, iniciando uma reação em cadeia onde cada soldado Blufor na praia correu através do tiroteio em direção à linha de trincheira do inimigo. Aqueles que foram atingidos caíram no chão, agindo como se tivessem morrido. No entanto, o número esmagador de soldados Blufor era simplesmente demais para os defensores UPFOR lidarem. Em pouco tempo, as trincheiras foram rompidas e os soldados Blufor mataram impiedosamente os defensores da UPFOR, tomando a cabeça de praia na primeira ilha para a facção Blufor. Enquanto os fuzileiros navais e soldados alemães trabalhavam juntos para tomar a cabeça de praia, os Fallschirmjägers caíram na ilha dos seus acima. Milhares de homens desceram pelo céu em um enorme salto alto, antes de puxar seus paraquedas, onde continuaram a cair no chão. Depois de desembarcar com segurança na ilha, os Fallschirmjägers alemães se reagruparam, antes de fazer um ataque à cabeça de praia. Assim, enquanto os fuzileiros navais assaltavam a frente das fortificações, os paraquedistas lançavam um ataque pela retaguarda. Com um ataque de pinça perfeito, os soldados da UPFOR logo emergiram de seus túneis agitando a bandeira branca. Embora as defesas iniciais da ilha tenham sido tomadas em questão de horas, ainda havia muito mais nesse exercício pela frente. Das praias, as tropas Blufor teriam que se dirigir ao posto de comando inimigo, que se encontram na maior altura da ilha tropical. Ao longo do caminho, os soldados UPFOR impediriam o avanço de seu inimigo e tentariam repelir completamente a facção Blufor da ilha. Se Blufor conseguisse seu objetivo, eles seriam enviados para outra ilha, para repetir sua conquista. As baixas totais que existiam entre os soldados Blufor desde o desembarque inicial foram aos milhares, sugerindo aos generais alemães e almirantes que observaram a operação, que suas tropas precisariam passar regularmente por eventos simulados como este, a fim de obter o máximo de experiência possível. Caso contrário, eles veriam resultados semelhantes quando a guerra com o Japão finalmente estourasse. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.